Vamos estar lendo no livro de Isaías, capítulo 39. Livro do profeta Isaías, capítulo 39. Amém? Os embaixadores da Babilônia enviados a Jerusalém, o orgulho de Ezequias. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, e a prata e o ouro e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhe não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tornarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Amém? Podeis assentar. Irmãos, essa passagem, né, ela é fantástica. E quando eu estava lendo ela, o Espírito Santo me trouxe ao meu espírito, né, a seguinte frase: abrindo as portas para o inimigo. Ele abriu as portas, né, da casa dele para o inimigo. E isso é tremendo, irmãos, porque se a gente não vigiar, nós abrimos também as portas para o inimigo. O inimigo do crente quem é? É o diabo. Nós não temos inimigos no trabalho, na vizinhança, na rua, porque não temos que lutar contra carne e sangue. O nosso inimigo é Satanás. Se alguém se levanta contra nós, é porque Satanás está usando aquela pessoa. Então não é aquela pessoa que é o nosso inimigo, mas quem está usando aquela pessoa que é o nosso inimigo. Então se a gente não vigiar, a gente abre as portas para que o inimigo entre. E o inimigo, irmãos, ele é sagaz, ele é astuto. Você vê aqui que primeiro esse rei mandou cartas, né? Cartas têm palavras. Ninguém não diz o conteúdo daquelas palavras, mas com certeza eram palavras agradáveis ao rei, né? O inimigo primeiro vem com palavras, né? Vem agradando. Aí a gente lembra daquela jovem adivinha, né, que tentou agradar Paulo. Olha lá, aquele homem é um santo homem de Deus, e ali Deus deu o discernimento que aquelas palavras eram usadas pelo diabo, para que ele se exaltasse, mas Paulo, como um homem de Deus, não aceitou os elogios do diabo. E a gente vê aqui que esse rei, ele primeiro aceitou a carta, e ele também mandou um presente. Não diz que tipo de presente, mas a gente imagina que um rei ia dar um bom presente, né? E quem é que não gosta de ganhar presente? Quem é que não gosta de ser agradado? Devemos estar vigiando em todo o tempo, irmãos. Porque o inimigo, ele usa mesmo as pessoas para trazer palavras que nos agradem, para nos dar presente, para daqui a pouco estar ganhando a situação. E a gente vê aqui que esse homem, ele não vigiou. Nós temos que ter cuidado com o inimigo que anda ao derredor. Ele anda ao derredor, esperando somente que a gente abra a porta da nossa casa e permita que ele entre. Muitas das vezes, né, o pastor André fala sempre que o inimigo, o diabo,
ele só precisa de uma permissão nossa. E muitas das vezes a gente está fazendo algo e acha que não é nada demais, mas isso aqui que esse rei fez também ele achava que não era nada demais, mas desagradou ao Senhor. Então que a gente venha estar atento para que o diabo fale para os mensageiros dele, para que a gente não permita que entre na nossa casa. Que casa? A nossa vida espiritual. Que a gente não permita que as palavras do diabo nos atinjam, que a gente não dê brecha, que a gente não deixe entrar. Aqui foi uma situação natural que ele deixou o inimigo, né, entrar na casa dele para espionar. Aquilo tudo, aquele rei da Babilônia, ele queria ver as posses, ver como é que ia acontecer para quando eles invadissem a cidade. E essa pergunta é interessante, quando o profeta pergunta a ele o que ele queria, ele disse o que ele mostrou, ele disse que mostrou tudo. Ou seja, ele abriu, ele escancarou para que o inimigo entrasse. Irmãos, nós temos que não deixar, né, o inimigo nos influenciar com palavras e nem deixar nos persuadir, porque é isso que ele quer. Ele quer tudo, ele quer nos ver caído, ele quer nos ver destruído, ele quer nos derrubar. Ele quer entrar na nossa casa e nos destruir. E a gente vê que esse rei Ezequias, né, foi aquele mesmo rei que um dia Deus curou, que estava doente. E a gente vê que ele foi um homem de Deus, fez muitos feitos, mas é que ele não vigiou. Ele fez algo que desagradou ao Senhor, ao ponto de Deus dizer que ia ser destruído, que ia ser levado tudo daquela casa futuramente. E nessa época que ele ainda não tinha filho. Mas Deus disse que quando ele tivesse, os filhos dele seriam eunuco na Babilônia. E pela história que conta, Daniel, aquele jovem, estava nessa linhagem. Eles foram levados cativo, foram eunuco na Babilônia. Só que olha que coisa fantástica. Com os que é seu, né, Deus trata diferente. Porque você vê Daniel, essa profecia diz aqui, ó, e teus filhos que procederem no 7, de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, só que onde está a presença do Senhor, né, as coisas fluem. A profecia se cumpriu sim, mas Daniel lá foi um referencial. Né? Os jovens que foram levados lá, sendo da linhagem desse rei, eles foram como eunuco, mas engrandeceram o nome do Senhor. Eles não ficaram lá servindo aos deuses deles e muito menos ficaram sendo motivo de chacota, sendo destruído. Não, eles exaltaram o nome do Senhor. Jerusalém realmente foi sitiada, foi queimada, foi destruída e se cumpriu essa palavra literalmente. E a gente vê, irmãos, que se o homem e a mulher de Deus não vigiar, você vê a arrogância desse rei. Né? Ele no final ele disse que boa era a palavra do Senhor, mas na verdade por quê? Porque ele estava pensando em si próprio, ou seja, eu mesmo não vou passar por nada disso. Porque não foi para a época dele, foi para mais adiante. Então, um erro que a gente comete agora, por isso que a palavra de Deus diz que ele visita a maldade do pai, né, nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe aborrecem. Mas quando aquela geração se converte, se arrepende, acontece como aconteceu com Daniel, lá com Nabucodonosor. Então que a gente vem estar atento ao mover de Deus, aquilo que Deus quer que a gente faça, e não vamos abrir as portas para o inimigo. Não vamos abrir a porta. Quem nós temos deixado entrar na nossa casa? Quem nós temos deixado? Né? Não estou falando da nossa casa física, que a gente sabe que muitas das vezes não é bom a gente levar certas pessoas à nossa casa. Mas eu estou falando da nossa casa espiritual. Nós temos deixado o ódio entrar e morar. Nós temos escancarado a porta para o sentimento de vingança. Nós temos escancarado essa porta para que o inimigo entre, reine e faça festa com pensamentos que desagradam ao Senhor. Quem nós temos deixado entrar em nossa casa, irmãos? Quem? Que na nossa casa venha estar somente a presença do nosso Deus. Amém. Que somente os frutos do Espírito
venha estar morando em nossa casa. Que a gente feche a porta, que a gente feche as brechas, porque o diabo está de fora, esperando uma oportunidade para que a gente abra e ele entre. E quando ele entra, a destruição é certa. Somente quando a gente clama pela misericórdia do Senhor, é que o Senhor pode nos ajudar. Então, que nesta noite não venhamos fazer como o rei Ezequias, escancarou as portas para o inimigo. Que a gente venha fechar e deixar somente o Espírito de Deus reinar em nós e entrar em nossa casa. Porque a cada dia ele está tentando, ele está me cercando. Manda presente, manda palavra. Não é bem assim não. Viu como é que o rei mandou? Primeiro mandou uma carta, depois mandou um presente. É assim que o diabo faz. Não é bem assim não, mas se você falar isso, só uma mentirinha. Não, mas Deus entende. Não, só uma mentirinha. Olha lá, você até ajudou aquela pessoa com essa mentira. Você está abrindo a porta para o inimigo. Porque o diabo é o pai da mentira. Ah, mas não é bem assim não, só uma vezinha só. Pega aquilo ali, ninguém não vai ver não. Ah, para que devolver aquele troco que estava errado? Pô, Deus está te abençoando nisso. Não, é isso que o diabo quer que nós peçamos, irmãos. Essa brecha que ele quer. Porque quando a gente começa a aceitar as ideias dele, a gente vai abrindo a porta. Vai abrindo a porta, daqui a pouco ele entra. E onde ele entra, só há destruição. Então, que em nome de Jesus a gente venha estar vigiando com as palavras que o diabo manda. Ah, não é bem assim não, todo mundo faz, todo mundo... Você é muito radical, não é bem assim não. É bem assim sim, porque a Bíblia ela é radical. Jesus ele é radical. Ou é céu ou é inferno. Não existe meio termo. Ou nós fechamos as portas para o diabo entrar, ou então a gente abre a porta e deixa somente o Espírito Santo entrar dentro de nós, que é isso que tem que ser. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com essa palavra.